Graça e paz a todos do grupo Família Amanhecer com Cristo. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Tenho eu certeza que Deus irá falar aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Livro de Jó, no capítulo 1, verso de número 20 e versículo de número 22, que diz assim: E então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra e o adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Tudo que eu tinha, tudo tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Amados e queridos irmãos, nós vemos dentro desta palavra, quando Deus assim provara o seu servo Jó. Jó, ele foi um homem a qual o Senhor provou de uma maneira muito grande na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele habitava na terra de Uz. E quando de repente Deus pergunta para Satanás: Tu observaste o meu servo Jó, homem íntegro, que anda, que é reto perante mim, e tem visto da maneira como Jó tem sido? Aí a Bíblia também nos relata que Satanás ele se apresenta e disse para o Senhor: Sim, tu puseste muitas riquezas nas mãos de Jó. Quem dera se tu tomasse tudo que Jó tinha, para ver se ele continuaria sendo este homem íntegro perante a ti. E a Bíblia diz que Satanás ele pede para Deus para que tocasse em Jó, para que Deus visse que Jó seria outro. Mas o que vejo dentro desta palavra, meus amados irmãos, é que Deus ele conhece a minha e a sua estrutura. Deus ele sabe muito bem o que você é perante ele. E Deus jamais ele vai permitir que Satanás toque na minha vida e na tua, para que o nome dele não seja glorificado. Se Deus ele impõe uma prova, é porque através daquela prova o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, por intermédio da tua vida o nome dele vai ser glorificado. E a Bíblia diz que Satanás agora toca em Jó. E a Bíblia diz que Deus faz Deus coloca algo para que Satanás somente toque, somente no limite. E Satanás foi ali a tentar o servo Jó. Primeira coisa que Satanás fez foi tirar a riqueza de Jó. Satanás tocou em todos os bens que Jó tinha. E agora Satanás vem no capítulo 1, versículo 19, Satanás agora toca nos seus filhos, enviando um vento, uma tempestade, que veio de uma maneira para que o assoprasse debaixo daquela casa, e o teto daquela casa viesse desabar, e todos os filhos de Jó foram mortos. E quando de repente alguém veio ao encontro de Jó e disse: Olha, Jó, eis que eu estava no campo, quando de repente alguém veio um vento soprando dos quatro cantos da casa, e aquela casa veio e caiu sobre os seus filhos, e só eu escapei. Então eu vejo dentro desta palavra, irmão, que um crente que verdadeiramente adora a Deus em espírito e em verdade, ele não se curva diante das lutas ou da dificuldade. E a Bíblia diz que no versículo de número 20 do capítulo 1 de Jó, Jó agora ele tira o seu manto, ele tira as suas vestes, e ele começa e raspa a sua cabeça, e ele disse e lançou-se sobre a terra e adorou o Senhor.
Eu vejo a diferença de um verdadeiro adorador de Deus. Primeira coisa, ele não se desespera ao ponto de blasfemar perante o Senhor. Segunda coisa, ele tinha certeza do Deus a quem ele servia, que tudo isso que estava acontecendo na vida dele era por intermédio de Deus. Era Deus provando a vida de Jó para mostrar para Satanás que verdadeiramente Jó era um homem íntegro e reto perante o Senhor. E a Bíblia diz que Jó rasga os seus mantos, rapa a sua cabeça e coloca em terra e o adora, dizendo para Deus: "Nu saí do vento da minha mãe e nu tornarei para lá." Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Então bendito seja o nome do Senhor. Oh, meu amado e querido irmão, olhando para esta palavra, veja o crente que adora a Deus em todo o tempo. Veja a diferença, como Jó se comportou diante daquela situação, como Jó se comportou diante daquela luta que estava passando. A Bíblia diz que agora Jó se levanta e prostra o joelho em terra e começa a adorar, e começa a dizer: "Eu não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. E o Senhor me deu, o Senhor tomou." E agora veja naquele momento a situação que se encontrava Jó. E a Bíblia diz que agora Jó, ele começa a clamar diante de Deus, ele começa a se humilhar perante Deus. Irmão, olhando para esta palavra, e a Bíblia diz que Jó em todo tempo não pecou perante o Senhor. Veja a verdadeiro crente que o adora ao Senhor em todo o tempo. O crente que adora ao Senhor em todo o tempo, ele é um crente que não adora a Deus porque ele é, por o que ele faz, mas sim ele adora a Deus pelo que ele é. E eu vejo dentro dessa palavra, agora Jó se prostra diante de Deus e começa a adorar. E quando o crente se prostra diante de Deus, começa a adorar, irmão, pode ter certeza que uma coisa acontece: o céu se abre em prol da vida dele. Quando o crente se prostra de joelho diante da presença de Deus e começa a adorar, é como se eu vejo Deus trabalhando, é como se eu vejo Deus movendo em prol daquela situação que se encontrava Jó. E a Bíblia diz que no capítulo 1 e verso 22, em tudo isso não pecou Jó, nem fez falta alguma diante do Senhor. O crente que é firmado na rocha, ele não se abala com as provações, ele não desiste dos projetos de Deus na vida dele no momento da adversidade. Como Jó. Era como se Jó estivesse dizendo para Satanás, dizendo: "Olha, eu não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." E a Bíblia diz, irmão, que quando no capítulo de 42, verso 2, que Jó, ele disse para o Senhor: "Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou pode ser mudado. E que Deus em Cristo vos abençoe nesta noite e que esta palavra ela possa surtir efeito na tua vida nesta noite, meu amado irmão. E que o Espírito Santo ele possa falar no mais íntimo do teu coração através da palavra que o Senhor nos deram nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor ele conhece a sua estrutura. Se você está passando pelo deserto, tenha certeza que o Senhor vai te dar vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, medite nesta palavra. Eu agradeço em nome de Jesus.